Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula sobre campo magnético em uma espira e em um solenoide. Então a primeira coisa que a gente vai entender é o que é uma espira. Coloquei aqui primeiro. Gente, uma espira nada mais é do que um condutor que tem forma circular, ok? A gente dá o nome de espira para ele, mas é um condutor qualquer que tem um formato circular, tá? Então, quando a gente vai falar de campo magnético, agora a gente já está trabalhando com a ideia de campo que está sendo produzido. Então, a gente vai entender como é o campo produzido por uma espira. Primeiro, o sentido, eu vou determinar pela regra da mão direita. Lembrando, polegar é a corrente e os demais dedos indicam o campo. Então, eu já posso até aplicar. Se eu pegar aqui essa primeira espira, eu tenho uma corrente que está girando no sentido anti-horário, ok? Então aqui está a minha corrente, ó. Do lado de fora, os meus dedos estão entrando no plano. Quer dizer que dentro da espira, os meus dedos vão estar saindo. Então essa espira aqui, ela produz um campo do lado de fora que está entrando e do lado de dentro que está saindo. Agora essa outra aqui está com uma corrente no sentido horário. Olha só o sentido da corrente aqui, está no sentido horário, ó. Então, eu tenho uma corrente que está descendo. Os meus dedos, ó, estão entrando no plano aqui dentro da espira e saindo do plano do lado de fora. Então, aqui é o contrário. Aqui eu produzo um campo que está entrando, aqui eu produzo um campo que está saindo, ok? Então, ó, eu preciso determinar qual é o sentido do campo que a minha espira está produzindo. Você vai trabalhar com a regra da mão direita. Por via de regra, se você tem uma corrente que está no sentido anti-horário, o campo produzido dentro da espira vai ser sempre saindo do plano. Se você tem uma corrente que está no sentido horário, o campo que está sendo produzido dentro da espira vai ser sempre entrando, tá? Qual a direção? Perpendicular ao plano. Claro, né, gente? Ó, eu tenho o campo saindo e tenho o campo entrando. Então, perpendiculares ao nosso plano aqui, que é o plano horizontal. E qual é o módulo? O módulo do campo magnético vai ser dado por μ, que é a constante de permeabilidade, vale 4π vezes 10 a menos 7. 4π vezes 10 a menos 7, ok? Vezes I, que é a nossa corrente elétrica. A corrente é sempre dada em amperes, dividido por 2 vezes R. Esse R aqui é o raio da sua espira. A gente tem que pensar que a espira é uma figura que é circular, né? Então, eu tenho um raio de circunferência aqui para ela. Então, esse raio que você vai substituir aqui. E ele tem que estar em metros, ok? Não posso botar o raio em centímetros ou qualquer outra unidade. Se por acaso o exercício te der em outra unidade, tu precisa fazer a conversão primeiro para depois substituir aqui. Coloquei aqui também uma equação, que é uma equação que a gente utiliza para calcular o campo magnético quando eu tenho mais de uma espira. Imagina que eu tenho tipo 4, 5 espiras juntos. Então, como que eu vou calcular o campo magnético que está sendo produzido por elas? Eu vou fazer o mesmo raciocínio, ó, a constante vezes a corrente dividido por 2R e vou multiplicar por N. Esse N aqui representa o número de espiras que estão na sua associação. Então, se eu tiver uma associação em que eu tenha 10 espiras, então o meu N vai valer 10. Eu estou numa associação que tem 8 espiras, então o seu N vale 8, ok? Então, em relação à espira, é muito simples. Você precisa determinar o sentido do campo pela regra da mão direita, sempre lembrando que o polegar vai indicar o sentido da corrente e os demais dedos vão indicar o sentido do campo, que é sempre perpendicular ao plano. Então, se o seu plano está na horizontal, o seu campo tem que estar na vertical. Ou ele vai estar entrando ou ele vai estar saindo do plano. E o módulo a gente vai calcular pela equação. Constante vezes corrente dividido por 2R. Lembrando que a unidade de medida de campo magnético é o Tesla, ok? Unidade de campo magnético aqui, ó, é o Tesla. Tesão aqui para ele, tá? Muito bom.
Então a gente falou da espira. O que é o solenoide? O solenoide é uma espira mais bem trabalhada, mais ou menos isso, gente. O solenoide é uma bobina que é enrolada por um fio. Esses fios constituem várias espiras, tá? Então, nada mais é do que um condutor retilíneo que está enrolado por um fio. Imagina aí, você pega agora uma caneta, pega um barbante e enrola um barbante nessa caneta. É como se fosse um solenoide. Sua caneta vai ser o condutor e o barbante que você enrolou vai ser essas espiras, né? O fio que está enrolado nela. Quando a gente trabalha com solenoide, a primeira coisa que a gente vai pensar, o sentido do campo ele continua sendo determinado pela regra da mão direita. Só que a gente vai olhar o sentido da corrente sempre pela ponta que está à frente do desenho. Observa que eu tenho a ponta do fio aqui, olha. Essa ponta está na frente do desenho, diferente dessa outra ponta aqui, ó. Essa outra ponta está atrás. Eu não determino o sentido de campo por ponta que está atrás. Ó, essa outra ponta aqui está atrás do meu condutor. Não. Quem determina o sentido da corrente é a ponta que está solta aqui na frente, ok? É a primeira coisa que você vai olhar. A segunda coisa que você vai olhar é o seguinte. No caso do solenoide, a ponta dos seus dedos é que vai indicar onde o campo está saindo ou entrando. Por quê? Você vai usar a regra da mão direita e você vai ter que manter sempre a sua palma da mão para cima. Palma da mão para cima. Ah, como assim, Rayane? Gente, vamos lá, ó. Peguei minha mão direita. Eu já sei que o polegar é a corrente e os demais dedos são o campo. Só que no caso da espira, a gente não vai traçar um campo entrando ou saindo. A gente tem um campo que vai ter o mesmo sentido, ele vai passar dentro da espira as minhas linhas de indução. Ó, as linhas de indução são essa aqui, ó, como se elas estivessem passando aqui dentro da espira, ok? Então, a ponta dos seus dedos vai informar para a gente onde as linhas de indução estão saindo e onde as linhas de indução estão entrando. Ó, aqui está o sentido da corrente, eu tenho uma corrente que está para cima, então minha mão vai ficar aqui, ó. Coloquei o meu dedão no sentido da corrente para cima, a ponta dos meus dedos não está apontando para cá, então quer dizer que a ponta do campo magnético é para cá. Lembrando que a palma da mão está sempre para cima, estou olhando para a palma da minha mão aqui, ó. Então aqui, ó, eu sei que o meu campo ele está saindo nesse sentido. O que a gente sabe, gente? Regiões onde o campo sai, a gente chama de polo norte. Então, onde o campo sai em uma espira é o meu polo norte. Onde o meu campo vai entrar, eu chamo de polo sul. Então, na espira, a gente consegue determinar o sentido, a direção do campo e também determinar onde é o polo norte e o polo sul do condutor, tá bom? Mesma coisa aqui embaixo, ó. Nesse segundo solenoide, a minha corrente está indo para baixo. Olha o sentido da setinha. A palma da minha mão tem que ficar virada para cima. Então, literalmente, eu vou ter que virar a mão assim, ó. A corrente está para baixo, o meu polegar aqui para baixo. E a palma da mão para cima. Então, a ponta dos meus dedos está apontando para cá, ó. O que eu vou ter? Eu vou ter as minhas linhas de indução saindo aqui, ó. Então, minhas linhas de campo estão saindo, já determinei o sentido do meu campo. Se elas estão saindo aqui, quer dizer que aqui é o polo norte e aqui vai ser o polo sul. Gente, sempre assim, a ponta dos dedos vai indicar o polo norte, porque o campo ele sai do norte e entra no sul. A gente falou sobre isso nas aulas iniciais de campo magnético, quando a gente falou sobre ímã. Então, a gente sabe que o campo ele sempre vai nascer no norte, né? Vai sair no norte e entrar no sul. Então, no solenoide não é diferente. O que a gente vai observar? A palma da mão sempre vai estar virada para cima e o sentido da corrente é sempre determinado pela pontinha do fio que está à frente do desenho, não a pontinha que está aqui atrás, ok? A gente consegue calcular o módulo desse campo. A gente vai fazer μ, que é a constante, 4π vezes 10 a menos 7, vezes N. Esse N aqui é o número de espiras no seu solenoide.
Então, é o número de voltas. Por exemplo, aqui no meu desenho, ó, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 espiras. Meu N valeria 3 aqui. Vezes I, que é a corrente, que é dada em ampere, sobre L. L é o comprimento da sua espira, é o tamanho dela. Esse comprimento vai ser dado em metros. Então, o L seria esse comprimento aqui, ó. Ok? É o tamanho da sua espira. Tranquilo? Gente, então é isso. O objetivo dessa aula era exatamente falar um pouquinho sobre espiras, sobre solenoide e principalmente sobre o campo dentro. Lembra sempre da regra da mão direita, que é o que vai te salvar, né? É o que vai resolver teu problema aqui para poder determinar os campos, e não confunde com a regra da mão esquerda. Na regra da mão esquerda, a gente está trabalhando com força magnética e a gente está trabalhando com regiões de campo onde não é o meu corpo que produz o campo magnético, o corpo só sofre o campo magnético. Quando a gente está com a regra da mão direita, a gente está trabalhando com regiões em que o próprio corpo produz o campo magnético a que ele está submetido, ok? Pessoal, valeu, espero que vocês tenham curtido, essa foi a nossa aula, até a próxima.